Olá, começando mais um Ponto de Vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação, muito mais debate para você. A gente sempre juntos de segunda a sexta-feira, este horário da 13h30, que é uma tradição do debate político e da discussão sempre aprofundada dos temas, dos assuntos importantes que formam a pauta aqui da cidade, da região metropolitana e, claro, a discussão em cima dos temas de interesse nacional também, não é? Claro que sempre como pano de fundo o coronavírus, né, que vai crescendo aí assustadoramente a sua proliferação, a sua multiplicação Brasil afora, né, o vírus vai se interiorizando, como muitos vêm falando aí, e vai tornando cada vez mais complicada, cada vez mais dramática a situação em todo o país, né? Vamos acompanhando os diversos casos que vão aumentando, vão crescendo também aqui pela região metropolitana da Baixada Santista. E, claro, vamos falar sobre uma série de assuntos ligados ao coronavírus, a pesquisa epidemiológica, quarta fase realizada aqui na Baixada Santista. Eu não sei se em algum outro estado, alguma outra região do estado, enfim, a gente teve esse tipo de estudo, esse tipo de levantamento, que evidentemente colabora muito para a atuação da ciência, não é? e da medicina no combate ao coronavírus. E vamos conversar um pouco a respeito também da questão dos anticorpos, né? Essa é uma pesquisa aí publicada numa revista muito conhecida internacionalmente, uma revista de ciências, né? Um laboratório chinês falando sobre a questão dos anticorpos do coronavírus, que caem bastante, né? Depois de um determinado período, 3 meses, 4 meses, enfim, e se isso é suficiente para deixar aqueles que já se curaram, né, novamente à mercê do vírus. São assuntos importantes para a gente debater e discutir aqui durante o Ponto de Vista. Lembrando que de segunda a quinta-feira você acompanha a nossa reprise sempre a partir das 8 da noite e na sexta-feira a reprise sempre aqui pela Santa Cecília TV à meia-noite. O Dr. Marcos Caseiro, médico infectologista e o coordenador desse levantamento epidemiológico, né, desse combate aí ao coronavírus, não só em Santos, mas a nível regional também. Prazer recebê-lo, Caseiro. Tudo bem? Oi, então, pessoal, boa tarde, prazer em estar aqui com você, é sempre uma honra estar aqui, né? Eu queria agradecer o convite, é sempre uma honra poder discutir com você, com seus ouvintes, as atualidades que nós temos aqui, temos esses dados novos do nosso estudo, né? Queria só para começar a lembrar, eu estava de máscara aqui, nós estamos aqui com um distanciamento aceitável entre todos aqui, né? Então eu já começo falando para todos, né, que em vista dessa flexibilização, nós não saiamos de casa sem máscara, por favor, respeite o distanciamento individual, isso é de fundamental importância nesse momento. Muito obrigado pelo convite, viu? Nós é que agradecemos sempre a participação do Marcos Caseiro, né, que vai trazer aí novos números, novas informações a respeito do combate ao coronavírus. Aldo Neto, companheiro nosso, jornalista, mais uma vez está conosco aqui para colaborar e participar com a gente. Tudo certo aí, Aldo? Tudo certo aí ligado, doutor Marco, companheiro de produção, público de casa. É a segunda vez que eu vou falar aqui no programa, ligar, mas depois que eu falei, eu notei que outros veículos foram atrás do assunto. É lamentar o descaso que o governo do estado de São Paulo tem no sentido de obedecer o distanciamento que o doutor Marcos estava falando, principalmente no que tange o transporte coletivo regional. Ao invés de se aumentar o número de ônibus intermunicipais, está se diminuindo, ao invés de aumentar o número de trens do VLT, se diminui. Isso faz com que mais pessoas se aglomerem nos veículos, fiquem perto uma das outras e amplie o contágio. Então, acho que o governador está tão preocupado assim com o coronavírus, poderia dar algum incentivo via MTU para essas empresas para ampliar o número de veículos disponíveis, seja ele ônibus ou trem, ao invés de ficar diminuindo, né? Muito bem, é verdade mesmo. Essa coisa do transporte público é um problema gigantesco, né? Em São Paulo, na Grande São Paulo, todo o ABCD, né? Nas grandes capitais, aqui na Baixada Santista, vem se transformando realmente numa questão dramática, né? Porque as pessoas precisam do transporte coletivo, precisam do transporte público, mas não podem ficar aglomeradas, ou não deveriam poder ficar aglomeradas, né? Enfim, Marcos Santana na ponta, lá conferindo as redes sociais, as principais informações, as informações que têm credibilidade, né? E a sua participação aqui conosco. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Próximo
eu vou ponderar de que o grande protagonista nesse momento de pandemia é o cidadão comum. O governo do estado, os prefeitos podem estabelecer regras, fiscalizar, punir, mas ainda assim o comprometimento da população, a sua responsabilidade é que vai ser decisivo no avanço ou não do coronavírus. Ontem tivemos aí a liberação, a flexibilização do acesso às praias. Muitas pessoas foram caminhar na praia, até porque muita gente não aguentava mais ficar dentro de casa. E amanhã teremos a volta do acesso aos shopping centers. Então, mas ainda assim, por mais que se estabeleçam regras, que se fiscalize, é o comportamento do cidadão que vai definir o nosso futuro. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está sempre conosco na reprise, né, do Ponto de Vista, segunda a quinta-feira às 8 da noite, sexta-feira à meia-noite. Lembrando, o programa ao vivo acaba às 2h30 da tarde, né, e até começar a reprise, sabe Deus o que pode acontecer na confusa República Brasileira, né? Só destacando, né, já anunciamos aqui na semana passada, mais uma vez, o Santos Criativa Virtual, Outros Olhares para a Cidade, um evento promovido aqui pelo Sistema Santa Cecília de Comunicação, em parceria com a Unisanta, né, Universidade de Santa Cecília. Você pode participar, né, através do YouTube, e uma série de personalidades estarão aí participando aqui junto com a presidente da Universidade de Santa Cecília, né, Lúcia Teixeira, com a Silvia Teixeira Penteado, que é a reitora, o Marcelo Teixeira, que é o presidente do nosso sistema aqui de comunicação, figuras como o próprio prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, Sérgio Saleitão, que é o secretário de Economia Criativa do Estado de São Paulo, né? Enfim, uma série de figuras que vão aí debater, discutir e se aprofundar a respeito desse tema, a partir das 18 horas, né, às 6 da tarde, mais um evento importante, produzido e patrocinado pelo Sistema Santa Cecília de Comunicação e pela Universidade Santa Cecília. Muito bem, meu caro Marcos Caseiro, vou lá de novo, enfim, né, todo dia a gente bate nisso aqui, né, eu não aguento mais falar sobre esses números, mas não é que adianta, a gente tem que acompanhar o que é notícia, né? A Baixada Santista tem hoje 19.281 casos confirmados, 844 óbitos, lamentavelmente. Mais uma vez, a gente dá aqui os nossos sentimentos às famílias, né? Aos pais, filhos, avós, netos, enfim, né? Que perderam aí os seus entes queridos nesta pandemia. O estado, 221.973 casos, 12.634 paulistas foram a óbito, né? E no Brasil inteiro, 1.111.348 casos, 51.407 brasileiros que faleceram por conta do Covid-19, né? Há quem defenda que os números são bem maiores por causa da subnotificação que existe aí em vários estados, várias regiões do país, né? Diferentemente do que acontece aqui em Santos e na região, né? E a cidade de Santos, mais especificamente, 7.812 casos confirmados, 312 óbitos, são números aí de ontem às 7h30, 8 horas da noite, quando os boletins foram divulgados, né? Infelizmente, as projeções lá atrás não eram essas, né, Caseiro? Mas não a coisa acabou crescendo acima da vontade de todos nós. Esses números não eram. Na verdade, assim, há um conjunto de circunstâncias. Eu acho que a população, assim como a população está um pouco cansada, e quando você começa a flexibilizar, a gente vê esse movimento, eu diria até certo ponto, meio caótico, de ocupação desses espaços que estavam fechados, exemplo a praia, né? Eu vi umas filmagens de ontem à noite, no final da tarde à noite, a praia completamente cheia, hoje de manhã, né?
E então a gente está imaginando que vai acontecer na quarta-feira, que vão abrir os shoppings, né? E as pessoas têm um certo desespero, muitas vezes nem por nenhuma necessidade, mas de caminhar, andar. Então já vai de cara o nosso apelo nesse sentido, né? Nós precisamos nesse momento, ainda que seja de extrema dificuldade, manter como única medida possível que a medicina tem nesse momento é o isolamento social, o isolamento individual, a utilização de máscara como medida de proteção individual. Nós não temos remédio, nós não temos vacina, nós temos que nos proteger. Como o Marcos falou, eu concordo muito com a fala dele ali, a população ela é protagonista de tudo. Ele é protagonista de ter posto, eventualmente, uma maioria ao do presidente, assim como será protagonista também, no meu ponto de vista, de retirá-lo. Ele é protagonista de se cuidar, de ter um entendimento da importância do isolamento social, ainda que, eu vou só contar o número para vocês. Eu fiz uma projeção aqui, que falei a primeira vez aqui, depois o secretário usou esse número. Falei, olha, se nós fizermos tudo razoavelmente, aprender o que aconteceu lá em Wuhan, na China, que 0,1% da população foi infectada. Eles fizeram 11 semanas de isolamento, mas isolamento social, 11 semanas, 2 meses e 1 semana. Eles tiveram na China 4.800 mortes, né? Um país com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, assim, infelizmente nós não aprendemos muito. Quer dizer, nós não nos preparamos. Nós não nos preparamos por uma questão muito simples. Nós temos um governo que fala uma coisa, um governo federal, e felizmente, de alguma maneira, os governadores foram protagonistas de medidas adequadas, confiando na ciência, ouvindo o que a ciência tem para oferecer nesse momento. Não há mágica, não há ivermectina, não há cloroquina, não há anita, é tudo bobagem, né? O que a ciência tem para oferecer é um conhecimento que tem sido adquirido nesses últimos tempos e certamente modificou a nossa linha de atendimento. Melhorou. Com o uso de anticoagulante, com o uso de corticoides, que a gente já faz isso desde o começo. Agora, nós já estamos com 7.400, 7.600, 7.100, indo para 8.000, nós iremos ter 2% da população já, né, 2%. Os dados que a gente tem do nosso estudo, que eu acabei de trabalhar com eles aqui, já estou acabando de encaminhar para o secretário, para o prefeito que vai discutir isso, a gente mostra que Santos, pelo nosso estudo, deve estar em torno de 5% da população infectada, que a gente sabe que esse teste, ele dobra a sensibilidade quando feito com soro, não com sangue, como nós estamos feitos. Então, provavelmente, com margem de erro, nós devemos estar em 8 a 10% da população já teve contato com esse vírus. 35 mil pessoas, por aí. É isso aí. Dá mais até. Eu falo esse número aqui exato. 40 mil pessoas, vamos dizer isso. É um número bem elevado, né? Agora, o que a gente tem que entender, e eu acho que esse é o dado interessante, é que provavelmente nós não fizemos um isolamento profundo, né? Na verdade, nós não chegamos em nenhum momento, 60%, em nenhum momento nós conseguimos fazer um isolamento profundo. E provavelmente as pessoas que foram se contaminando foram as pessoas de menos idade, as pessoas que tiveram mais mobilidade. Eu acredito que os adultos, os idosos, de uma forma geral, se resguardaram mais. Então, o meu grande medo é com essa abertura, esses indivíduos, principalmente acima de 65, 70 anos, né, começarem a entrarem, saírem e, obviamente, é uma população muito mais vulnerável. A mortalidade nessa faixa etária acima de 70 anos aumenta para 18%, contra 0,3% abaixo de 50%. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado nesse momento e com muita calma. As coisas não vão fugir, nós vamos comprar o que a gente precisa, mas eu imploro, vamos com calma, utilizem máscara, se protejam. Esse é o caminho que a gente tem neste momento. Diga, Santana, foi não? 2 participações aqui já. A Rita Pestana, ela disse que uma opção em relação ao transporte coletivo, as pessoas utilizarem transporte individual, como aquelas bicicletas disponibilizadas para empréstimo. Eu não sei até que ponto isso pode resolver, né? E a verdade tem que ser dita também, Marco. Eu concordo. Tem um custo isso aí também, né? Tem um custo, eu concordo que você e o doutor falaram sobre a responsabilidade do cidadão, mas com a abertura, o cidadão tem a responsabilidade de ir trabalhar, fazer a economia girar.
Então, ele tem que ser atendido no sentido que ele tem que ir para o trabalho, ele tem que ser atendido direito. E aqui o Daniel Luquete de Oliveira, ele disse que ontem ele foi caminhar à beira da praia, respeitando o horário de uso de máscara e o distanciamento social, mas ele percebeu diversas irregularidades, pessoas sem máscara e se aglomerando, praticando esporte coletivo. Ele diz o seguinte: se o prefeito decidir pelo fechamento da praia, pela falta de educação dos outros, ele é completamente a favor. Eu também estive na praia ontem, eu vi isso aí, inclusive jogo de futebol. Pessoas se aglomerando? Isso realmente, o que vai fazer, né? O prefeito libera a praia, grava uma série de vídeos, né, aí nas redes sociais. A gente faz os programas aqui na TV Santa Cecília, o jornalismo da casa, né, abre espaço, a gente abre espaço aqui no programa, traz o caseiro, traz o prefeito, traz os representantes da saúde, né, os representantes do poder público, enfim, né, e todos nós fazemos sempre esse mesmo alerta, mantenham aí o distanciamento, usem a máscara e tal. Para você andar na praia, se você for com a sua esposa, ela vai aqui, você vai ali, vai dando um distanciamento, enfim, é andar, caminhar, surfar e canoagem. Esporte individual. Canoagem, né? Canoagem também pode, né? Mas nada, não tem que levar bola para a praia. Não tem que levar bola, absolutamente nada. Respeite aquilo que está proposto, que está liberado, para que todo mundo possa utilizar da melhor maneira possível. Claro que se a coisa for fugindo do controle, é evidente que a chance do prefeito fechar de novo é muito grande, né, Caseiro? Não tem dúvida. Eu queria fazer até duas considerações. Primeiro, eu até tinha me esquecido aqui, na sequência, eu acho que o que o Aldo falou aqui é perfeito. Já tínhamos conversado isso aqui, né, na vez que eu estive anteriormente aqui, desse grande problema que é o transporte público, né, ônibus. Em São Paulo, a questão dos metrôs. Quem conhece aquela estação do metrô, a Consolação, que você passa para aquela linha amarela, é multidão. Essa é a forma de transmissão. E o que mais me surpreende nisso tudo, e aí nós não vamos entrar nessa seara, porque eu acho que essa seara já andou, uma semana antes de o governador decretar esse processo de abertura com um cronograma altamente confuso, cheio de número daqui para ali, amarelo, laranja, 5% daqui, uma coisa altamente... envolve uma certa abstração. Uma semana antes ele estava falando em lockdown. Uma semana depois ele já abriu o negócio. Mas até aí nós já andamos. Mas o que chama a atenção é que se faz esquemas matemáticos para tantas questões e se esquece de uma das mais importantes, que é o transporte coletivo. E com medidas muito simples, né? Por exemplo, horário. Que se flexibilize o horário de trabalho. Então, olha, comerciantes vão trabalhar entre 8 e 10 horas, lojas entre 10, justamente para que as pessoas que necessitam ir para o trabalho consigam diluir mais o número. Então, tudo é possível, desde que se utilize a inteligência e se ouça as pessoas que estudam, que só trabalham com isso, né? Então, na verdade, não adianta você fazer plano mirabolante para a gente ir na praia em tal horário. Já se começa a discutir amanhã, o Dória deve falar na questão talvez da retomada das escolas, que eu acho que isso ainda deve ser, eu quero crer que ele não fale em retomar, a não ser com muita calma, talvez as aulas práticas com distanciamento, mas se esquece de uma das questões mais fundamentais de todas, que é justamente como as pessoas chegam nas suas atividades, né, envolvendo o transporte público, que é de fundamental importância, né? E veja que eu tive a curiosidade de hoje buscar os números dos Estados Unidos, divulgados ontem, né? 2.357.440 casos, 122.162 óbitos. Os dois presidentes que trataram o vírus como uma gripezinha, um resfriadinho, são os líderes mundiais, né, do maior número de casos. Claro que se for ver por 1 milhão de habitantes, né, que é a conta correta a ser feita, evidentemente, né, mas uma vida é uma vida, gente. Ué, o cara fica doente, né, Caseiro? Febre de 40 graus, 39 graus, enfim, né? É um incômodo danado, um problema, a garganta explodindo, dor no corpo, essa coisa toda. Mesmo que o sujeito não tenha crise respiratória, né? É uma gripe incômodo que ninguém quer ter, né? Se você puder evitar, lógico, né? Agora, os dois presidentes, primeiro o Trump, né?
e disse que isso é uma bobagem e tal, que nada, vamos tocar a vida, segue a vida, avante e tal, né? E aí o Trump cover, né, que é o Jair Bolsonaro, gripezinho, resfriadinho, vamos deixar isso de lado, vou entrar com um decreto, vou proibir lockdown, vou proibir, porque ele ia entrar com um decreto para proibir o isolamento, né? Todo mundo lembra disso. Isso. E aí o Supremo definiu que não, que os governadores e os prefeitos tinham autonomia. Na verdade, quem tem autonomia são os governadores, né? Porque os prefeitos têm autonomia para aumentar, né, as proibições, vamos dizer assim, né? Aumentar as proibições e não para diminuir, né? Porque Santos teve uma flexibilização maior do que o Estado definiu, a Justiça foi para cima e proibiu, e aí o prefeito teve que voltar atrás e acompanhar o governo do Estado. Diga, Ô, Boturão, você lembrou muito bem os números trágicos, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Antes da pandemia, quando caiu um avião repleto de pessoas e morriam todas as pessoas ali, era uma comoção nacional muito grande, era uma grande tragédia, sem dúvida nenhuma. E hoje, todos os dias, a gente testemunha o equivalente a cair 4 aviões repletos de pessoas todos os dias. E as pessoas meio que se acostumaram a essa tragédia, acabou se banalizando a tragédia. Toda vez que o Jornal Nacional se encerra ali com aquele tom grave, que é muito importante que se registre isso, as pessoas se acostumaram, as pessoas perderam a noção da gravidade da tragédia. Isso é muito preocupante. Então, eu acho que mais do que nunca, nós temos que, a população, de modo geral, tem que perceber a tragédia que nós estamos vivenciando e para evitar que essa tragédia seja maior ainda. Muito bem, vamos fazer um intervalo, já voltamos para questionar aqui o Marcos Caseiro. Afinal de contas, as pessoas que já tiveram e se curaram do coronavírus, tem anticorpos ou não tem anticorpos? Aí ele vai responder, se for possível responder, né? Já. Muito bem, a gente volta na sequência aqui do Ponto de Vista. Dr. Marcos Caseiro conosco, Aldo Neto, Santana acompanhando as informações e a sua participação com a gente. E fica aí a pergunta, então, uma pesquisa que foi divulgada aí pela Nature Medicine, que é um periódico, né, uma revista famosa aí no meio científico, diz que os anticorpos de quem se cura, né, do coronavírus ou do Covid-19 não duram muito. É isso. É isso mesmo? Na verdade, é só tragédia. Eu só queria retomar em 2 minutos, me permita, doutor, até a fala do Marcos Santana, que eu acho que foi brilhante o comentário dele. Nós não podemos naturalizar essa quantidade de óbitos. O óbito, uma pessoa morrendo com 60 anos, 50 anos, para a sua família é uma tragédia. É uma tragédia. Sem dúvida. Né? Nós tivemos alguns amigos médicos que morreram aqui em Santos, no qual eu me solidarizo todos os santos dias. É terrível isso. Ainda que seja um médico que já assinei muito atestado de óbito na questão da AIDS, vi a epidemia da AIDS começando, estou vendo essa, nós não podemos normalizar isso. 50 mortes é uma tragédia. Né? E atribuem a ele essa fala, na verdade eu nunca vi em nenhum livro escrito ao Stalin, né, que Stalin dizia que na dúvida mata, né? E diz que a morte de uma pessoa é uma tragédia, a morte de muitos é estatística. Nós não podemos considerar uma estatística, simplesmente normalizar. Ontem morreram 480 pessoas em São Paulo. Isso é muito sério, isso é muito grave. Nós temos que nos indignar com isso, eu imploro isso. E aí eu faço aqui um desabafo, né? Que o nosso presidente mor desse país, ele simplesmente se sensibiliza, que todos nós aqui nos sensibilizamos, com um soldado que pulou de paraquedas e o paraquedas não abriu. Ele foi no velório desse indivíduo, se locomoveu de Brasília para ir no velório desse indivíduo, e eu nunca vi uma palavra de solidariedade, desse presidente em relação aos 50 mil mortos. Então, nós não podemos ter pesos e medidas diferentes. É inacreditável. A gente tem que ter o mínimo de bom senso. É isso que eu imploro e peço para todos nós. Mas, desculpe o desabafo, mas voltando às notícias ruins, a questão dos anticorpos, ela é muito séria. Nós, só para falar para a população, para todos nós, para o Boturão, para vocês saberem, nós estamos fazendo um estudo inédito aqui em Santos, aqui no nosso Guilherme Álvaro, né, com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde. Nós colhemos sangue de todos os funcionários do Hospital Guilherme Álvaro, cerca de 1.500 funcionários,
E durante 2 anos, nós vamos estar a cada 3 meses repetindo o exame de sangue de todos os indivíduos positivos para a gente calcular e ver o título de anticorpo, para responder exatamente essa pergunta. Esse estudo publicado na Nature Medicine, que é uma revista inglesa com 70 pessoas, nós vamos estar reproduzindo esse estudo com 1.300. Nós aqui de Santos, com todas as dificuldades que temos, vamos estar contribuindo com esse dado que nós já sabemos que é isso. Os coronavírus já são muito conhecidos e o que parece é igual ao vírus da gripe, né, doutor? Por que a gente toma vacina todo ano para a gripe? Porque o vírus vai sofrendo pequenas mutações e a vacina te protege por um curto espaço de tempo. Com o coronavírus é igual. Os coronavírus são os maiores causadores do resfriado comum. São coronavírus. E eles dão uma imunidade transitória. Tem trabalhos que falam em 1 ano, 2 anos, você tem epidemias periódicas desses vírus resfriados comuns por coronavírus, uma outra família. Então, isso nós já sabemos que é o que acontece. Esse vírus é novo. Obviamente, só os estudos vão mostrar por quanto tempo essa imunidade, na verdade, dura. Isso reforça cada vez mais a ideia de muitos cientistas de que talvez nós só consigamos sair de uma maneira efetiva e tranquila no momento em que nós tivermos disponibilizado uma vacina, que talvez será igual ao da gripe, que nós tenhamos que fazer com uma periodicidade essa vacinação para que ocorra o reforço da produção de anticorpos. Né? Mas uma vacina, por exemplo, leva um tempo ainda, né, Caseiro? Leva um tempo. Embora a gente tenha alguns estudos avançados aí, mas... Ainda você tem etapas do método científico que não dá para ser extrapolado. Nós temos a história que mudou a história da pesquisa científica, foi a história da talidomida, né? A talidomida era uma droga legal, tirava o enjoo das grávidas, não dá para todas as grávidas na década de 60. Tivemos uma geração com uma formação chamada facomelia, bracinho curto, né, pezinho curto, por causa desse medicamento. Hoje, medicamentos, qualquer droga que você tem intervenção, você tem fase 1, fase 2, fase 3. Essas fases não dão para ser ultrapassadas. Então, no mínimo 1 ano e meio para a gente ter um inóculo, uma vacina efetivamente. Aí entraremos no segundo problema. Produção, distribuição, acesso, preço e assim vai, né? Bom, e assim, durante esse período aí, muita gente vai sofrer com isso. Foi não, Aldonato? Eu queria só fazer um comentário em cima do que falou o Dr. Marcos e fazer para causar uma reflexão nas pessoas. Que o que difere os seres humanos dos outros animais do planeta é a palavra chamada humanidade. É a gente poder se entender como sociedade e refletir a dor do outro. É impossível achar que isso não atinge a gente porque não chegou ninguém na nossa família. A hora que chega, aí dá o baque. Então, é importante a gente ter essa consciência, é importante saber que tomar todos os cuidados quando sair de casa e voltar, enquanto a ciência não dá a resposta. Porque não existe fórmula mágica, não existe droga apurada. Até onde eu sei, o nosso presidente da República foi um mau paraquedista. Não fez faculdade de medicina. Então, ele não pode opinar sobre isso. A mesma coisa que eu vi aqui como jornalista e dar a solução que tem um remédio mágico para tudo. Não existe. Então, acho que a gente tem que dar foco na ciência. Queria perguntar para o Dr. Marcos, que é uma coisa que me preocupa muito, que foi essa questão Antes da sua pergunta, eu só vou registrar aqui, né, que uma decisão da Vara Federal Civil da Justiça do Distrito Federal foi anunciada agora de manhã, hoje de manhã, nesta terça-feira de manhã, obriga o presidente Jair Bolsonaro a usar máscara em espaços públicos, em vias públicas, em espaços públicos, em vias públicas, equipamentos de transporte público coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços do Distrito Federal. O descumprimento da ordem pode gerar uma multa ao presidente de R$2.000, tá certo? Então, o presidente está obrigado, por conta da Justiça, do Superior Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a usar máscaras em locais públicos. Quero aproveitar a sua notícia e dar uma sugestão para o prefeito Paulo Alexandre. Agora já se tem o valor, não precisa aumentar para 200, aumenta para 2.000 que eu quero ver alguém na rua sem máscara. Queria aproveitar e perguntar para o doutor Marcos Caseiro, que é o que mais me preocupa nessa abertura. O que a ciência mostrou até agora desse vírus é quando ele chega num local, ele espalha rápido. Como o senhor bem colocou,
Tem a questão da população da alta idade. A nossa região, ela tem condições hoje de fazer essa abertura com tranquilidade ou nós corremos o risco de, daqui a 2 dias, o nosso índice de ocupação de leitos UTI estourarem por causa de um descuidado de 1 ou 2? Nós temos, eu tenho alguns dados aqui, que são esses dados em primeira mão, ninguém tem esses dados, a não ser, obviamente, o nosso ouvinte privilegiado aqui, porque eu vou lançar isso aqui hoje, eu fiz algumas pequenas correções, mas esses números são... Nós fizemos um estudo, né, em 4 fases, talvez a população não saiba, a cada 15 dias. No dia 29 a 30 de abril, o nosso estudo mostrou que 1,4% da população da Baixada Santista tinha anticorpos. Na fase 2, que foi 15 dias depois, no dia 15/5, 2,2%. Na terceira fase, 3,9%. E na quarta fase agora, esse número foi 6,6%. O dado interessante disso é que da primeira para a segunda fase, nós tivemos um aumento de 57%. Então, uma disseminação, eu diria, explosiva. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, a Espanha fez um estudo semelhante. Eles estão já indo para a terceira fase, igual o nosso, só que na Espanha inteira. O aumento em 2 fases, da primeira para a segunda, foi de 4%. O nosso aumento da primeira foi de 57%. Da segunda para a terceira fase, foi o aumento mais importante, que foi no período que vai entre maio e meio de maio até final de maio, que foi o período que a gente acha que foi o pico disso aqui. Nós tivemos um aumento de 77%. E é interessante que nesta fase, ainda que o número de pessoas infectadas de 6,6%, 6,7% aumentou, houve um decréscimo percentual em relação à fase anterior, quer dizer, indicando uma certa estabilização, uma tendência a essa estabilização. Bom, a questão todo mundo faz essa conta, que é uma conta muito estranha, porque assim, número de leitos, o que nós temos aqui? Os dados que nós temos, 85% a 90% dos leitos particulares de convênio estão cheios de UTI, completamente cheios em todos os hospitais. A rede pública de Santos conseguiu, obviamente, um hospital que tinha sido fechado, né? Conseguiu pôr mais leitos na zona noroeste, na zona leste, então aumentou e tem um número de 50%. Então, o que nós temos nesse sentido é uma situação confortável. Mas eu queria dizer que de cada 3 pessoas que vão para um UTI e recebem um tubo na garganta, nessa briga desses respiradores, em torno de 2 morrem, né? Esse número não é tão vantajoso, então a gente não tem que fazer essa conta. Sim. A conta que nós temos que fazer, as pessoas não podem se infectar. E o que é mais interessante, se infectar, eu acho que a nossa grande novidade foi quando essas pessoas começam a ter o mínimo de desconforto respiratório, que procurem imediatamente o serviço médico, porque hoje a gente tem algumas intervenções que parece que foram determinantes para as pessoas não evoluírem para a intubação e para a necessidade do tubo, que são 2 questões, que é a questão do uso de corticoide em baixa dose e a questão da anticoagulação. Isso é uma norma, já está claramente estabelecido, isso é ciência. Né? Não é a utilização desses medicamentos... Dexametasona? Dexametasona. Um estudo sensacional publicado hoje, inclusive, de Oxford, já tinha sido mostrado a semana passada, 6 miligramas de dexametasona, quando o indivíduo entra numa fase de desconforto respiratório, associado a uma dose profilática inicialmente, que a gente usa direto, que é o Clexane, que é um anticoagulante, né? A enoxaparina. Isso se mostrou... Sem antibiótico? Sem antibiótico até na fase. Isso se mostrou efetivo e de não levar nenhum paciente mais para a UTI. Uns estudos do grande pneumologista Enara, aqui do Sírio-Libanês, uma referência, uma mulher, minha amiga, fantástica, uma profunda conhecedora. Esses dados são claramente demonstrados no mundo inteiro. Então, o que eu quero dizer? Fique em casa. Se eventualmente pegou essa doença, fique em casa. Qualquer nível de desconforto respiratório, imediatamente para o hospital, para que seja iniciado essa terapêutica, que certamente muda o curso da doença. Bom, usando o dexametasona, o que é? Comprimidos ou a gente injetável? Usa injetável, 6 miligramas, mas pelo amor de Deus, isso não é para a população ir para as farmácias, comprar esse medicamento e começarem a tomar, eu imploro. Tanto é que na fase inicial virêmica, esse remédio é até pior. Né? Ele prejudica, porque ele baixa a imunidade. Então, isso tem sentido numa fase específica
do desconforto respiratório para um grupo. Mas ele é vendido sem vendido prescrição sem médica? prescrição médica. Ah, é? Putz. Pô, pessoal, pelo amor de Deus, hein? Não tem nada a ver, o Caseiro está dizendo aqui. Se não for na fase pré-crise respiratória, ele piora o estado de saúde da pessoa, baixa a imunidade. Sim, não né, tem que você falou. sentido. O medicamento, eles são fruto de estudos, tem momento de se utilizar, tem hora e tem prescrição. Os médicos, né, com todas as críticas que nós possamos ter, eu incluo um desses daqui que vos fala, que passou minha vida estudando, 57 anos, só faço estudar, é assim. Eu estudo, então a gente tem um pouquinho de ideia de que as coisas têm um momento certo para serem feitas. Então não dá para a gente, essa droga funciona. Vai na farmácia, acaba ivermectina. Ivermectina é bom. Ivermectina, você falou o nome, eu ia perguntar isso para você. É bom para piolho, é a droga do astronauta lá, que falou, descobriu a pólvora. É a droga que a gente usa para piolho, para carrapato, né? O Ivomec, que era usado lá no rebanho bovino para tratar miíase. Isso não tem nenhum funcionamento, não serve para nada isso aí, mas acabou na farmácia. Depois veio a nitazoxanida, né, que acabou na farmácia. A ivermectina não tem nenhuma praticidade com relação ao Covid? Zero. É uma droga que é utilizada, o cara descobriu, um japonês, que inclusive há 2 anos atrás ganhou o prêmio Nobel, porque essa droga tem uma alta efetividade em drogas como a doença chamada filariose, oncocercose, lá na África, né? A Merck deu essa droga para a erradicação dessas doenças. Não há nenhum sentido a utilização dessas drogas. Muito bem. Pois não, Santana. Temos aqui o João Batista Fava, ele diz o seguinte: fizeram tudo errado, tinha que parar tudo 40 dias no começo. Não fecharam fronteiras, deixaram tudo a Bangu. Agora querem isolar, mas isolar errado. Eu não seria assim tão taxativo, porque eu já disse aqui várias vezes, eu não sou engenheiro de obras prontas, não gosto de fazer esse tipo de crítica, nem de ataque, nada disso, né? Mas a impressão que fica, é isso que a gente coloca. Caso o governador tivesse decretado lockdown, porque vou dizer o seguinte, prefeito decretar lockdown não tem sentido, né? Como é que vai o prefeito? Os prefeitos tentaram, eu lembro que o prefeito Paulo Alexandre, como presidente do Condés, foi ao Palácio pedir para que fosse feita uma barreira na altura do pedágio, do sistema Anchieta Imigrante, para evitar que as pessoas viessem para a Baixada Santista no final de semana ou nos feriados, né, Caseiro? Você lembra disso? O governador não aceitou bem a ideia, não gostou da ideia, achou que não era bom fazer isso, enfim, e não fez. Um monte de gente desceu para cá, especialmente litoral sul e litoral norte, né? Agora, também a gente dizer que foi feito tudo errado... Não, isso é muito fácil falar agora. Pois a impressão que fica, Caseiro, é que se o lockdown, como foi feito em vários lugares do mundo, tivesse feito no estado de São Paulo, se o governador tivesse decretado, a gente não teria esse número de casos gigantesco que temos no estado. Mas também é o que o Caseiro fala. Falar depois é fácil, né? O doutor Caseiro colocou bem. Estava se falando em lockdown na capital. Aí ampliaram tudo quanto é feriado, junta para cá, mandaram o povo para cá, desce para a Baixada Santista. Aí, de repente, por mágica, a capital de São Paulo estava numa condição melhor do que a nossa região. É óbvio por quê. Eles resolveram o problema político deles da capital e repassaram o problema para cá. Na verdade é o seguinte, né? Quando você decreta o feriado na capital, você não manda ninguém descer a serra. Né? Não. Quando você abre a praia depois de um tempo... Você tem lá o prefeito de São Paulo cuidando da capital. Você tem o prefeito de Santo André cuidando de Santo André, o prefeito de São Bernardo cuidando de São Bernardo. Se você tivesse a opção do lockdown, decretada pelo governador, aí é diferente. Aí você não poderia ter ninguém usando as rodovias e tal durante um mês ou 45 dias, ou sei lá, né? Porque agora não adianta mais, né, Caseiro? Hoje ninguém mais suporta ouvir nem falar em isolamento. Não dá, exato. Nós ficamos praticamente 3 meses. Ainda que tenha sido um isolamento meia-boca, muitos fizeram de uma maneira muito rigorosa. E aquela história, uns pagam uns por outros, né? Sim. Mas o grande problema é 3 meses, é impossível. Você chegar para a população, vão ficar, não é possível. Então, na verdade, a gente está pagando um preço que nós vamos ter que ver o que vai acontecer. Daqui 2 semanas, nós vamos ter um entendimento mais ordenado, mais claro do que representou essa abertura, né?
Mas uma coisa que o João Batista aqui tem razão é que não houve nenhum controle das fronteiras do Brasil, dos aeroportos, que era uma medida, de certa maneira, bem eficaz. Você fazer o Agora tem, controle feita dos pelo Paraguai, aeroportos. pelo Uruguai, pela Exatamente. Argentina. Você vê que Eles todos é que os países fizeram. fizeram certinho. A gente não pode entrar no Paraguai, não pode entrar na Argentina, no Uruguai. Você vê os números de casos desses países, proporcionalmente, em número de incidência, tudo. A verdade foi assim. Nós fizemos as coisas tudo atabalhoadas. Isso tem que ser uma determinação federal, começado por cima, lá em cima. Assim como nós fizemos toda uma festa. Primeiro, vocês lembram, num primeiro momento, nós tínhamos uns indivíduos, os brasileiros na China. Vamos lá pegar brasileiro na China, eles que se virem. Bom, aí repensou, vamos lá buscar. Buscaram, fizeram um negócio doido em Goiânia, pararam um hospital para pôr 3, 4 gatos pingados lá, isolado, colher exame. Ora, isso é o que tinha que ser feito desde o começo. A epidemia estava bombando nesses lugares, na China, na Europa. Ora, pacientes procedentes, indivíduos procedentes dessa área, tinham que ter sido feito ou uma quarentena, chegou de viagem diária onde está circulando o vírus, que fiquem em casa por um período de 2 semanas. Era isso, né? E com uma vigilância estrita lá atrás. Mas assim, é fácil falar, eu concordo, mas é o que eu digo, mas nós tínhamos, o ser humano aprende pela experiência. Quer dizer, a epidemia já estava circulando 2 meses, nós tínhamos que ter aprendido alguma coisa. Acho que não aprendemos nada, né? Vamos para o rápido intervalo? Naquele momento já se sabia porque havia um certo delay entre o que aconteceu na China e na Europa e o que poderia acontecer no Brasil. Quer dizer, o Brasil teve um intervalo de tempo aí, grande, mas o presidente preferiu falar que era apenas uma gripezinha. É isso aí. Um intervalo, voltamos na sequência aqui com o Ponto de Vista. Já, já. Muito bem, sequência aqui do Ponto de Vista, vou só registrar mais uma vez e confirmar aqui, né? Acontece nesta terça-feira, né? Hoje é terça-feira, né? 23... 23, né? Exatamente. O Santos Criativa, né? Outros olhares, na verdade. Santos Criativa, outros olhares para a cidade. Uma promoção aqui do nosso sistema Santa Cecília de Comunicação e da Universidade Santa Cecília, Unisanta. O evento acontece a partir das 6 da tarde, 18 horas, né? E o objetivo é mostrar o trabalho social e o desenvolvimento econômico do setor criativo aqui da cidade, por meio dos debates que vão contar com a presença de autoridades e de muitos profissionais ligados a essa área. O encontro vai ser transmitido pela plataforma Zoom e você pode acompanhar através do canal do YouTube do Santa Portal e da Unisanta. Portanto, a partir das 6 da tarde, esse evento aí, Santos Criativa, outros olhares para a cidade. O Marcos Caseiro, é verdade que o pessoal que tem sangue tipo A, ele é mais sensível a esse tipo de doença ou também é folclore, não? Não, isso tem uma publicação, né? sem dúvida. Eu acho que é super importante. Porque o meu sangue é A positivo, né? Eu tive o Covid. Mas teve uma forma branda, né, professor? Não foi assim tão branda, mas... Mas não teve desconforto respiratório, não precisou de oxigênio. Desconforto, né? Isso não. Então foi branda, foi moderada. Febre, foi moderada. Né? Uma gripe, vai, uma gripe. Isso, uma gripe, com muita incomodou, mialgia, mialgia, com muita dor no corpo. Isso, Idealmente, se você não tivesse, mas certamente você não complicou. Essa é a grande pergunta que nós temos, né? Mas essa pergunta, ela é sensacional, você sabe por quê? Porque eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade sem precedentes na história, pelo menos na minha vida enquanto médico, né, que já sou formado há 32 anos, eu acho que nunca a população tanto discutiu questões médicas, né, prevalência, incidência, letalidade, medicamento, efeito colateral, período de incubação. É sensacional, porque eu acho que isso é educação em saúde, né? E todas as doenças têm esse comportamento. Por que algumas pessoas pegam dengue e morrem e outras não? Por que umas pessoas pegam gripe e morrem e outras não? Veja, a doença, ela normalmente, a questão da causalidade de uma doença é multifatorial. Você tem fatores múltiplos que agem na determinação do evento doença. E na questão específica da mortalidade, não tem dúvida. Você pega, por exemplo, da hepatite C, 20% das pessoas que contraem hepatite C conseguem eliminar o vírus, a imunidade consegue, 80% não. Então, existem fatores imunológicos individuais ligados ao nosso sistema chamado imunidade adaptativa, que fazem com que uma pessoa é diferente da outra, né? A gente sabe disso. Quando a gente transplanta,
Para transplantar um indivíduo, você tem que ter compatibilidade. Essa compatibilidade tem muito a ver com o nosso sistema imune, que tem a ver com a nossa resposta individual. Então, a doença certamente tem, e esse certamente é um fator explicativo, que você vê jovens, você fala, poxa, mas não comete mais velho, porque um jovem... Então, tem fatores individuais de resposta, isso acontece com todas as doenças, né? E a questão do grupo sanguíneo é isso. Esses grupos sanguíneos, eles determinam uma diferença genética individual que os estudos prospectivos mostraram que há diferenças entre grupos sanguíneos, que certamente muitos outros fatores nós iremos descobrir ao longo do tempo, né? Pois é, o Santana me passa aqui, né, o Marcos Santana, o Ministério da Saúde vai realizar testes, ou pretende realizar testes para o Covid-19 em 12%... 24. 12% da população, né? Não, 24. São 2 tipos de teste. 12... E outros 12% pelo meio sorológico. 12% na modalidade RT-PCR e outros 12% pelo meio sorológico, plano de orientação de testagem de massa, né? De acordo com o secretário da Vigilância da Saúde, Arnaldo Medeiros. Eu não sei se é médico, não sei se o Caseiro conhece. Bom, nós estamos ouvindo isso aí de testagem em massa, os 40 mil testes, desde o Mandetta, né? Desde que é esse o caminho. Agora, o que as pessoas têm que entender também, não adianta ficar nesse papinho só de fazer teste, precisa entender que tipo de teste fazer em que momento. Por exemplo, não adianta ficar fazendo sorologia. Sorologia não serve para nada. A sorologia serve para saber se já teve contato ou não. Tá, e o que serve isso? Nós temos que fazer RT-PCR. Nós temos que trabalhar com sintomáticos. Indivíduo que tem qualquer sintoma possível de ser Covid, febre isoladamente, dor no corpo isoladamente, cefaleia, né? Que colhe o RT-PCR, porque uma vez que ele seja positivo, isolar esse indivíduo. Então, veja, o que adianta eu fazer uma sorologia? Você vai lá, entra numa fila, faz sorologia. Ah, sorologia é negativa, eu estou susceptível. Ah, se é susceptível, você vai tomar mais cuidado? Se você for positivo, você não vai tomar cuidado, você vai ficar sem máscara. Então, o caminho não é esse. A gente tem que testar mais, como, por exemplo, as duas Coreias, a Coreia do Sul fez, mas todo mundo testa, mas todo mundo com sintoma. Tem sintoma, qualquer tipo de sintomatologia, colher um PCR. Isola esse indivíduo positivo. A gente tem que testar mais, mas testar de uma maneira adequada, com os métodos mais adequados para a gente prevenir e inibir a expansão da doença. Agora, o que impressiona aqui nessa matéria é que tem um gráfico aqui, né? O gráfico tem um pico, uma curva ascendente que parece que não tem mais fim, né, Caseiro? Vou mostrar aqui para você. Aqui. Onde é que vai parar esse negócio? Não, nós certamente, por exemplo, você já escreve aqui, eu sempre venho aqui, a gente já faz umas previsões. Eu vou dizer para você onde nós vamos chegar e depois as pessoas falam, você, Caseiro, você é um mágico. Eu vou dizer para você onde nós chegaremos até sexta-feira. Até sexta-feira agora, eu tenho uns dados que a gente tem um monitoramento na universidade, eu acho que nós vamos chegar em torno, pelos nossos dados de previsão, em torno de 55 mil mortes até sexta-feira. Em termos de casos, nós chegaremos até sexta-feira em torno de 1.200.000 casos. 1.200.000 casos até quinta e sexta-feira. Então anotem, eu falo de novo, depois vocês podem me Isso cobrar. no país todo, né, doutor? Isso no Brasil. Brasil. Eu estou dizendo, nós devemos ter em torno de 1.200.000 casos até sexta-feira. Ontem bateu 51.407. 51 mil. Então tá, eu estou falando Óbitos. que nós vamos ter até sexta-feira. 55 Anota aí, 55 mil mortes. 1.200 por dia. É um negócio Então, veja, inacreditável, isso é uma né? previsão. Ao profeta cabe a função de prever, né? De acertar. Agora, ô Caseiro, é uma pergunta que eu São já números registrei muito aqui duros, né? algumas vezes, mas você não estava no programa. A semana passada, o seu ex-professor, doutor Ricardo Alli, Grande participou. Dr. Ricardo. Também esqueci de fazer essa colocação. Eu já ouvi algumas 2 ou 3 vezes aquele médico e pesquisador da USP, o Arnaldo Lichtenstein,
Carequinha, barbudinho. Conheço ele. Participa de jornais, programas de televisão, dá várias entrevistas, enfim, dizendo que a comunidade científica trabalha com números 10 vezes maiores do que os números oficiais que são apresentados. Então, se isso é real, nós temos 1.111.345 casos confirmados. Não teremos o quê? 11 milhões? Isso. Não, eu vou dar. Vocês não viram, eu acabei de mostrar esse dado aqui, eu vou mostrar. Ou há algum exagero nisso que ele coloca? Em hipótese nenhuma. Olha só, o nosso dado, só para a gente ter esse entendimento aqui que você está falando aqui, o nosso dado aqui na Baixada Santista, só para a gente ter uma ideia, é legal a gente ter esse número. Eu vou mostrar o dado oficial e o dado que nós temos. Eu acho que esse dado é importante, porque o que acontece? Olha só, a gente estima que, aqui, número de ontem, só para a gente ver se esse é o número, faça as contas. Nós temos número de casos notificados oficialmente, dia 22/6, na Baixada Santista, 18.521 casos. O teu número é perto 19.240. 19.240, tá. Número registrado nos jornais de hoje. Nos jornais de hoje, tá. Esse número que eu falei é o de ontem, tá? Que eu peguei justamente na própria Jornal Tribuna, 18.521, já estamos em 19.000. 19.281. 19.280. A nossa estimativa, no nosso estudo, que terminou no sábado, é que nós tenhamos 120 mil pessoas contaminadas. Com intervalo de confiança entre 5 e 7, porque isso é o que a gente chama uma extrapolação, né? Uma inferência estatística, nós devemos ter na Baixada entre 101 mil e 140 mil casos. Quando? Hoje? Hoje, As pessoas já contaminadas? Isso. Então, veja, é isso aí, dá 10-1. A gente admite que nós tenhamos, para cada notificado, 7 indivíduos que já foram infectados e não tem. Não dá 10-1, mas dá 7. 7. Dá 7. Se você pegar diferentes municípios, por exemplo, eu vou te dar um dado que é interessante. Em São Vicente, dá 20-1. Em Itanhaém, 16-1. Em Guarujá, 10-1. Quer dizer, para cada Isso não se repete em número de óbitos. Não, isso não se repete em número de óbitos. Óbitos é um outro problema que nós estamos vivendo, porque assim, é o período da gripe, do influenza, né? E um grupo de indivíduos que pegam a gripe fazem uma síndrome respiratória chamada aguda e grave, que nós chamamos de SRAG, né? Síndrome respiratória aguda grave, SRAG. A própria gripe é uma doença que mata muito, né? Então, muitos casos estão morrendo com síndrome respiratória, não se faz o teste de Covid, esse indivíduo morre e está sendo notificado como síndrome respiratória aguda grave ligada à influenza. Nós tivemos uma inflexão absurda de casos de síndrome respiratória aguda grave que estão sendo imputadas à influenza e provavelmente foi Covid. Então, o número de óbitos certamente é muito maior, como o número de casos é muito maior. Não tem nenhum protocolo que obrigue a fazer teste quando a pessoa falece por motivo respiratório? Você tem protocolo, mas você tem uma enorme dificuldade num país de dimensão continental. Tem um protocolo até do Estado, né? Quer dizer, assinado pelo governador. O Estado é obrigado no Estado que se colha para esses indivíduos com síndrome respiratória aguda grave, mas você tem problema também da qualidade desse exame, a sensibilidade desse exame. Ele não é 100%, colheu, dá, depende do tempo que dá. Então, são vários fatores que tem que ser levado em conta, né? Então, a subnotificação é enorme. É de Covid para baixo dos números reais da Covid. E não para mais, como tem um monte de loucos aí falando em algumas rádios que a gente ouve, enfim, né? Tem gente dizendo que qualquer cara que morre é Covid. Não, todo mundo morre de Covid, ninguém morre mais de AIDS, ninguém morre mais por problemas de câncer, ninguém morre mais de infarto, nada disso. Tem muita gente que critica, né, que segue a linha do presidente, dizendo exatamente isso, que os governadores, os prefeitos estão superfaturando os números da Covid. Isso. Na verdade, é o contrário, né? É o contrário que está acontecendo. As pessoas têm que ter essa noção, né? A comunidade científica defende essa tese. E o Caseiro está aqui comprovando o que a gente está falando. E médicos importantes como o Arnaldo Lichtenstein, não é? Que não é só médico, é um clínico do Hospital das Clínicas e um pesquisador da USP. Né? Doutor, foi liberado agora esses testes de farmácia para o Covid-19. Ele tem...
É importante fazer, porque teve uma É isso que corrida... eu falei, é importante as pessoas. Isso já veio ainda até na 25 de março, né? Aquela rua lá, diz que é R$25 você compra lá o teste rápido. Vê, é importante as pessoas entenderem isso. O que é o teste rápido? Ele é um teste sorológico. É o teste que nós usamos no estudo. E ele serve para estudos epidemiológicos. Então, por exemplo, eu vou lá, pego uma gotinha do sangue, ponho lá, faço o teste rápido, deu positivo. Tá, você já teve contato com o vírus. Aí vamos ver a outra situação, só pode ter duas. Você faz o teste e dá negativo. O que isso te ajuda? Bom, você pode pensar assim, se deu positivo eu vou ficar mais tranquilo. Se deu negativo eu vou me cuidar mais. Epidemiologicamente é uma conduta errada, a gente tem que continuar se cuidando o tempo inteiro. O Turão falou aqui no começo, a gente não sabe o nível de proteção por quanto tempo, e se essa proteção é total. Ele serve para diagnóstico? Não. Ele só serve para ver se você tem uma infecção passada. O exame indicado para saber se você tem doença nesse momento, quando você está com sintomas, é o RT-PCR, aquele do narizinho. É um exame de biologia molecular, que é um exame caro, incômodo, mas que vê se você está com o vírus e você está transmitindo o vírus. Então, é o que eu digo, esses testes sorológicos, eles têm uma importância muito relativa. Por exemplo, o CDC de Atlanta, a Organização Mundial de Saúde, fala, esses testes são bons em duas situações. Para você fazer estudos epidemiológicos, para você ver a progressão do andamento da epidemia, né? É para isso. Eles não servem para fazer diagnóstico. Porque se deu IgG, o que eu faço? Nada. Fala, tá bom, você já teve contato, tchau, vai, fica tranquilo, continua a sua vida. Ele não é um indicativo que nos ajude a discernir se o cara tem doença ativa ou não. Então a gente tem que tomar muito cuidado na interpretação dos testes, que incrível, os médicos em geral têm uma enorme dificuldade nesse entendimento, e eu não diria nem dos alguns secretários de saúde, obviamente eles não têm a menor ideia do significado desses testes e o uso adequado deles, né? Pois é, muito bem. Está com saudade de discutir DST, AIDS, essas coisas, não, Caseiro? Meu Deus do céu, né? Faz tempo que a gente não debate esse tipo de problema. Eles continuam aí, né? A AIDS continua aí, as doenças sexualmente transmissíveis continuam aí. Você que vai transar com a namorada, transa com a camisinha, né? Cuidado. A AIDS não mata mais, a gente sabe disso, mas você fica escravo do medicamento o resto da vida, viu? Quer completar aí alguma coisa? Uma última mensagem do Marcos Prieto. Ele lembra que hoje é o aniversário do ex-governador Márcio França. Ele lembra porque, humildemente, o dele é amanhã. Então, parabéns antecipado aí, Marcos Prieto, e parabéns ao Márcio França pelo dia de hoje. Marcos Prieto vai fazer aniversário amanhã, então amanhã a gente dá os parabéns e parabéns ao ex-governador Márcio França, agora será candidato à Prefeitura de São Paulo, né, pelo PSB. O Caseiro, sempre bom recebê-lo aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado a você, nossos ouvintes. É sempre uma honra estar com você e com todos vocês aqui da mesa. Muito obrigado. Obrigado, Caseiro. Obrigado, Aldo Neto, participando sempre conosco. Santana diariamente aqui com a gente. Ponto de Vista é ao vivo, 1h30 da tarde, sempre aqui pela Santa Cecília TV. Reprise às 8 da noite, de segunda a quinta, né? Na sexta-feira, a reprise é à meia-noite. Valeu. Obrigado, gente. Tchau.